Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Fire Punch, volume 7 e volume 8. E eu mostrei o fundo pra vocês, olha que maravilha. Vamos mostrar a frente agora? Vamos sim. Pronto. Apesar de que esse fundo aqui meio que se completou, hein? Foi sem querer, mas se completou, pivete. Pois bem, nós temos aqui o volume 7 e o volume 8, obra finalizada, então essa vai ser a última resenha sobre Fire Punch. Se você não viu nenhuma até agora, minha recomendação é que você procure no canal. Óbvio, eu vou dar uma ilustrada sobre o que é a história mais ou menos e vou partir para os detalhes do volume 7 e do volume 8. Fire Punch é um mundo distópico, onde pessoas têm habilidades que eles chamam de bênçãos, e cada uma dessas bênçãos são diferentes, mas ao mesmo tempo elas são meio que primárias, né? Você tem assim, gente que tem regeneração, gente que tem poder de fogo, eletricidade e por aí vai. Só que dentro dessas coisas, cada um tem um nível diferente de bênção, né? E por aí vai. Eles vivem em um mundo distópico que é basicamente uma era glacial onde os humanos estão vivos e os humanos precisam lidar com essa é a era glacial, como é que eles podem sobreviver a partir disso, né? E aí nós temos o nosso protagonista, que é o Agni, que tem uma bênção da regeneração. Ele é basicamente um Wolverine, pensa nele num Wolverine, tá? Ele é basicamente um Wolverine que vive com a irmã até que um dia uma galera chega na vila onde ele morava com a irmã e todas as pessoas e queimam quase todo mundo. Só que o miserável, como tem um poder de regeneração altíssimo, ele consegue sobreviver, mesmo se queimando constantemente, tá? E por isso o nome Fire Punch, porque ele fica sempre pegando fogo. O cara que tinha a benção da chama do fogo, a chama dele é eterna, não se apaga até queimar tudo. E como ele tem o poder de regeneração, ele está sempre queimando logo, né? A ideia é essa daí. E o Fire Punch tem a ver com isso, porque ele fica sempre queimando, e conforme ele vai dando os socos na galera, ele vai tocando fogo nas pessoas e por aí vai. Então pensa num Wolverine misturado com tocha humana, seria mais ou menos isso. Então juntou as duas coisas, obviamente o tocha é de boa, né? Mas imagina o Wolverine sofrendo porque o tocha está queimando ele constantemente. Essa é a ideia. E aí nesse mundo, né, uma pessoa chamada Bruxa do Gelo colocou, com o poder com essa benção dela, colocou o mundo nessa era glacial, tá? Então esse é o contexto do mundo. E aí pulando para o volume 7 e o volume 8, que são continuações, né, de tudo que já vem acontecendo, a gente vê o Agni lutando contra o destino dele, a gente vê o Agni tentando levar uma vida normal, pacata, só que tudo que ele já passou e todo o sofrimento, né, que ele passa transformou a psique dele ao ponto de que ele já não consegue mais viver, ele não consegue mais ser feliz, ele só finge tudo. Ele passa a morar com um grupo de sobreviventes, inclusive algumas dessas sobreviventes têm história com ele no passado. Eu vou tentar não entrar em detalhe porque vai que você resolve ler, né? Mas enfim. E aí você vai vendo como é que essa relação dele com essas sobreviventes se desenvolve. Tem consequências pesadíssimas dos outros volumes, e basicamente o volume 7 é o conflito dele em aceitar ou não o título de Fire Punch novamente, tá? Já no volume 8, a gente vai ver a continuação do volume 7, né? Então a gente vê ele se decidindo ou não pela questão do Fire Punch e como se desenvolver, como se desenrola a história a partir disso. Confesso que o final ficou assim, então, eu não sei se eu entendi o final direito. O final ficou aberto até certo ponto. Não sei, é isso, eu preciso discutir com alguém para poder entender o final melhor. Tem certas coisas que eu só consigo assimilar melhor quando eu vou discutindo com as pessoas, e aí eu vou pegando os detalhes. Inclusive, caso você já tenha terminado de ler, eu peço que você discuta comigo, porque a gente tem a questão de a mania de falar discutir como se fosse uma coisa ruim. Eu digo discutir mesmo, né? Argumentar, trocar ideias sobre o final. O que você achou? Cuidado para não dar spoiler, né? Bota lá spoiler e dá umas linhas de espaço para a galera não ver. E aí larga o seu comentário para eu poder conversar com vocês e ver o que vocês acharam do final. Mas o final, para a obra que foi estabelecido, para o que foi estabelecido, ficou meio... então... Porque o propósito do Agni era se vingar.
né? Ele era o Vingador. De novo aí, Wolverine, Vingador, Tocha. Estão sentindo, né? Pronto. Então a ideia dele era essa, era se vingar. E aí ele vai fazendo isso como Fire Punch até o ponto que ele chega ao quê? Eu vou me vingar do quê agora? Que eu já não tenho mais nada do que me vingar. E aí o problema do mundo era essa era glacial e ele é meio que resolvido. E aí poderia ter acabado ali, mas o mangaka, como é o nome? Tatsuki Fujimoto, resolveu estender um pouco mais, mostrando algumas coisas que eu fiquei... Tá, o que é isso aqui mesmo? Porque você vai acompanhando e você fica naquela de, tá, entendi. Até o ponto que, não sei, talvez ele queira dizer que é tudo cíclico, que vai começar de novo. Eu fiquei meio sem saber. Por isso a ideia de discutir com pessoas. Então eu não posso nem dizer se a obra é ruim ou não. Eu acho que assim, de todos os volumes que eu fui lendo, esse foi o que me deixou mais confuso. Os outros são relativamente bons. Ele se baseia muito no conflito da religião versus a ciência, né? Do ser pragmático, do ser fiel. A discussão é bem essa, né? O que é a religião, como a religião se estabelece, como são as pessoas que são fiéis, como são tratadas as pessoas que são pragmáticas, as pessoas que são agnósticas ou qualquer outra coisa do tipo, porque elas não acreditam na religião ou elas pensam nos preceitos da ciência, né? E pensa como é que isso pode acontecer. Então o embate, principalmente no volume 7, no final do volume 7 e metade do volume 8, é basicamente isso, que é um tema que já foi discutido nos outros volumes. Então quando eu digo que a obra basicamente gira em torno disso, é isso. Ela gira em torno das características dos seres humanos, obviamente, né? De como os seres humanos lidam com as situações mais adversas, mas depois ele começa a mudar o foco, né? O Tatsuki começa a mudar o foco e vai para a questão da religião, que é uma das coisas que acontece aqui, né? Eles estabelecem uma religião e aí você vê como é que surge o Messias, como as pessoas adoram esse Messias, como elas colocam a fé nele, o que é a representação do milagre para o ser humano. Então você tem uma discussão, uma camada um pouco mais profunda aqui. É um negócio assim extremamente profundo? Não, mas eu acho que serve como porta de entrada para quem quiser discutir mais. Quem tiver bastante conhecimento de filosofia, talvez goste ainda mais dessa obra daqui, porque justamente o que ela vai fazer? Ela vai colocar em xeque a questão da religião para a gente, tá? Essas capas, como vocês estão vendo aqui, elas têm envernizada, né, o título do mangá. As capas são basicamente todas pintadas em aquarela, né, com esse aquarelazinho. E aí falando sobre a arte em si, reparando um pouco melhor nos volumes, algumas coisas são muito bem detalhadas, enquanto outras não tanto. Eu tenho a impressão sempre, né, peguei uma página boa aqui, eu tenho a impressão sempre que os personagens não foram finalizados, sabe? É como se eu estivesse vendo o rascunho do autor. O que é meio estranho, porque levando em consideração que esse é um mangá acabado, ficaria muito estranho. Mas aí em outros momentos, talvez seja uma coisa de fazer um mangá mais simplista. Você tem aqui uma arte que está bem detalhada. Ela não está feita a caralha de qualquer jeito. Você consegue ver nuances e detalhes que de repente quando você tem um rosto, principalmente, eu acho que a ideia do rosto, principalmente o rosto dos protagonistas, não é que seja mal feito, mas ele não é tão caprichado assim. Pô, peraí que aqui tá muito no final, vai ser um spoiler. Mas a arte é bacana, velho. Agora não espere um rosto extremamente detalhado, assim, igual a gente tá acostumado com o padrão. Mas isso não desmerece a obra não, tá? Não é por causa que não é tão caprichada assim que a arte deixa a desejar, não. Eu acho que a arte combina até muito bem com o que vem acontecendo. É preciosismo da minha parte, mas, por exemplo, se a gente pegar o ilustrador de One Punch Man, por exemplo, acho que é Murata o nome do miserável, não lembro agora. Se ele tivesse que desenhar isso daqui, ficaria muito melhor, muito melhor. Principalmente as cenas de ação, onde você tem o Agni como Fire Punch. Porque ele está sendo queimado o tempo inteiro, não esqueçam disso. Então é preciso dar essa constância, esse movimento das chamas. Enfim, não é uma obra ruim. Eu não vou ficar me alongando mais falando de arte, porque eu não desenho essa porra, não tenho um cacife para falar disso. Mas tô ressaltando esses detalhes que talvez sejam um problema para algumas pessoas, né?
mas nunca se sabe. Só ressaltando, mostrando esses pontos assim, que foram coisas que eu percebi que me chamaram a atenção. Aí se vai ser bom, se vai ser ruim, vai depender de vocês, tá? Mas é isso. Fire Punch valeu a pena? Eu acho que se você não tivesse que esperar igual eu esperei, sim. Você lê os 8 volumes numa sentada, porque eles são relativamente rápidos de serem lidos. Você lê numa sentada. Se depois que terminar você gostar, achar que a obra te influenciou de alguma maneira, pega pra você, guarda, certo? E usa e continua com a obra. Se você achou que foi superficial, que não te acrescentou em nada, passa ela adiante, porque sempre vai ter alguém que vai querer comprar um mangazinho de segunda mão mais barato, né? Então você pega os volumes todos, vende eles e seja feliz, use o dinheiro para outra coisa, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os outros vídeos para quem está chegando agora, dê uma olhada lá, tem 4 vídeos, né? Porque foram lançando de 2 em 2, então eu fiz a resenha do 1 e do 2, do 3 e do 4, do 5 e do 6 e agora do 7 e do 8. Eu acho que eu vou ter que criar uma playlist para ficar tudo junto. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo para vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.